Então, bom dia a todos, né? Começamos mais uma aula de Direito Penal 4, hoje é dia 13 de janeiro. O tema de hoje vai ser crimes contra a dignidade sexual e, mais especificamente, sobre o lenocínio, né? Tráfico de pessoas para fins de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Eu havia disponibilizado para vocês um caso, né, da Ana Luísa. Conseguiram lê-lo? Quem poderia me contar qual que é a situação que a Ana Luísa estava enfrentando? A Ana Luísa era uma menina aqui, né, do Brasil, e ela estava passando por um momento de dificuldade econômica, e aí ela ouviu falar de umas pessoas, né, que, assim, umas prostitutas lá da Espanha, acho que o caso bem começa aí mesmo, que, assim, elas ficavam lá na Espanha, assim, numa casa, ao comprar, não tinham que pagar aluguel e ganhavam uma coisa, e depois aí ela até pensou, assim, que ela poderia fazer isso e depois conseguir um dinheiro, assim. Ela poderia ter o dinheiro para pagar o cafetão dela e o dinheiro também, para voltar pro Brasil bem. Aí ela encontrou, foi uma vaga para ficar num bar, e aí a pessoa ali acho que da máfia, da agência, né, pagou a passagem dela, fez com que ela entrasse no país, assim, até ilegalmente, falando que ela tinha uma residência fixa, não, que ela não tinha residência não, que ela ficaria lá por um pouco tempo, pegou a documentação dela também, e aí ela ficou uma casa de prostituição, assim, por 21 dias, fazia essa mudança, e aí ela se apaixonou por uma pessoa, ele salvou ela, assim, bem fofo, e acho que é isso o mais importante. Depois ela saiu dessa situação. O cara que ela se envolveu, ele ajudou ela a pagar essas dívidas que ela tinha com a agência. E aí ela conseguiu sair. Acho que é isso, professor. Não, perfeito. E viveram felizes para sempre. Não se sabe, né, Tainara? Não, mas parece que até o final, assim, ela não tinha uma consciência da situação que ela viveu, não. Tá. Deixa eu falar, todos leram esse caso que a Ana Luísa foi para a Espanha ou teve alguém que leu um que a Ana Luísa foi para São Paulo? Professora, eu li que ela foi para São Paulo, mas é parecido, né? Não, tá bom. Porque o que aconteceu? Ô, Tainara, eu não sei de onde que você pegou esse caso, Ana Luísa, se foi no Moodle, se estava disponibilizado lá. Eu acabei que eu coloquei aqui no Teams uma outra versão para evitar esse elemento internacional, sabe? Dela sair do Brasil e para ir para Espanha. Então, a única diferença é que, no caso, é a mesma situação, só que, assim, ela era lá de Manaus e saiu de Manaus para ir para São Paulo. E aí também lá ficou em São Paulo, das mesmas circunstâncias, conheceu uma pessoa e depois saiu de lá. Ok? Mas então não modifica muito, não. O que o caso mostra? Existe a prática de algum crime? O que vocês perceberam? Ou é uma situação assim atípica, comum? Atípica que eu falo assim, né? Não de ser diferente, mas de ser não tipificada na lei penal. Vocês acham que esse tipo de atuação, né, de ela sair da sua cidade voluntariamente, vai para um local, começa a exercer prostituição, aí depois ela sai desse local, quita a dívida dela, tal, isso aí, existe alguma prática criminosa ou não? É uma conduta, assim, indiferente ao direito penal? Professora, eu vou falar, já que ninguém se habilita,
Eu achei que se enquadra, mas eu tive, na verdade, uma dificuldade de enquadrar no 230 ou no 149. Eu fiquei, assim, com uma certa dúvida, porque, assim, para se enquadrar no 149, tem uma retenção no local de trabalho, porque faz apreensão do documento, pelo que eu entendi. Não está tão específico no caso, mas parece que foi isso. E também tem uma certa servidão por dívida, tipo, os vestidos eram mais caros naquele lugar e tudo. Mas eu acho que fica mais no 230 mesmo, porque também teria, de certa forma, um desses fatores de tirar privilégio de alguém, seria, tipo, tirar proveito da prostituição alheia, fazendo-se sustentar no todo, ou em parte, por quem a exerça. Então, eu achei que se enquadraria no 230, até porque você já tinha comentado que prostituição é uma profissão que você pode exercer de forma autônoma e não, sei lá, para uma agência. Eu acho que é isso. Ótimo, beleza. Alguém tem alguma opinião distinta? O que vocês pensam? Alguém pensou em outro tipo penal ou acha que a conduta não tem relevância penal? Eu acho que seria o 228, porque ela não tinha, assim, pelo menos no caso que eu li, né, que eu acho que estava no Moodle, ela queria, assim, ela foi contratada achando que iria para um bar, apesar dela falar, nossa, bacana esse trabalho das meninas lá da Espanha, mas eu acho que é o 228, porque ela foi induzida, assim, à prostituição. Tá, perfeito. Pessoal, e quem que estaria envolvido aí, tipo assim, quem que seria o agente, o sujeito ativo desse crime? Ou se há mais de um, quais seriam eles? Seria um concurso de pessoas, né, professor? Das pessoas que trabalham no clube, que sabiam, ou Jango. Na verdade, eu não tenho certeza, eu acho. Acabou que nesse caso de São Paulo, né, tem essa figura do Jango, né, que ele foi quem a buscou, né, lá no aeroporto, quando ela chegou em São Paulo, vindo de Manaus. Ele pegou os documentos dela e a conduziu para o local, né, onde ela passou a morar e a exercer a prostituição. Aqui, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês o PowerPoint. Só um instante aqui. Que nós vamos tratar aí desse caso com mais detalhes. Isso, então vamos lá. Eu sou de caso tratando aí da Ana Luísa. Alguns dados preliminares. Né? Nós falamos na última aula, né, sobre os crimes contra a dignidade sexual que envolvem duas pessoas, né, um agente e uma vítima, né, o sujeito ativo e o ofendido. E nesse aspecto, esses aí são os dados mais recentes que eu consegui localizar, né, do Atlas da Violência, tal. Normalmente essas pesquisas elas fazem assim com 2, 3, 4 anos de diferença assim para poder compilar todos os dados, né? É muito difícil ter um levantamento assim, agora em 2021 vamos ter um levantamento de 2020. Normalmente o pessoal precisa de mais tempo para poder compilar tudo isso. Mas assim, eles falaram que em 2016 houve quase 50 mil estupros no país notificados. Mas dizem que isso aí é 10% do que realmente acontece. A grande, né, parte desses crimes ela não é informada à polícia, às autoridades, e eles calculam que no Brasil, às vezes, pode chegar até 500.000 de estupros que se cometem anualmente. Né? Vítimas que possuam alguma deficiência, né, ou seja, uma situação, não digo que seja um estupro de vulnerável, né, mas que às vezes a pessoa tem mais dificuldade, né, em oferecer resistência, representam 10%, e é muito comum que em crimes contra a dignidade sexual a vítima e o autor se conheçam, né? Ou seja, eles se conhecem e ocorre dentro de casa, muitas vezes então envolvendo familiares.
Quando não existe nenhum contato prévio entre eles, fala que o local majoritário da ocorrência dos crimes é na via pública. Aqui nós temos as datas, né, as idades, aliás, das pessoas que são vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Então, por exemplo, né, a gente observa aqui, nesses últimos anos, não tem uma variação tão grande, mas, assim, até 13 anos de idade, né, normalmente é metade das vítimas. Entre 14 e 17, né, são ainda menores de 18 anos, varia aí de 19, quase 20 a 17%. E o restante seriam maiores de idade. O que dá para concluir também é isso, né? Vítimas menores de 18 anos representam aí praticamente 70% do total de pessoas, né, que são sujeitas a crimes contra a dignidade sexual. E uma coisa que a gente observa quando a gente fala em homicídios, né, no Brasil, também é um número assim, elevadíssimo, acho que chega a 80% das pessoas que morrem estão na faixa etária aí de até 24 anos de idade. Então, uma coisa que a gente pode ver é que, assim, menores de 24 anos de idade, menores de 18 anos de idade são as vítimas mais comuns em casos de homicídio e casos de estupro. Aqui também são, né, a questão do vínculo de parentesco com o agressor, a segunda faixa etária e tal. Então, assim, né, quando tem um desconhecido, quando tem conhecidos, que, né, cônjuges, ex-cônjuges, familiares e tal. E aí, isso aí varia também com relação à idade, né? A gente pode notar que, quando são conhecidos, o índice é maior com crianças, né, até 13, na verdade, o conceito de criança aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, são até 12 anos de idade, né? 30% desse total. Mas o que a gente observa é isso, quase 60% das vítimas, né, com essa idade aí de até 17 anos, são vítimas de conhecidos, amigos, pessoas que tinham um prévio contato. E aí nós vamos entrar, então, no caso agora, nós vamos tratar de um crime que envolve 3 pessoas, né? Nós temos o sujeito ativo, nós temos a vítima e nós temos um beneficiário desse crime. Então, normalmente, assim, né, é o agente que explora outrem para beneficiar um cliente, uma pessoa que vai talvez pagar por isso. Em regra, é remunerado, né? Nós já discutimos isso, né, se prostituição é crime né, ou é profissão. Eu acho que eu já trouxe esses dados para vocês, né? Esse CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, né, que era feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje o Ministério do Trabalho e Emprego foi absorvido lá pelo Ministério da Economia, mas essa classificação ainda persiste. Então nós temos, né, o profissional do sexo, que é uma profissão, ela não tem uma legislação específica que vai regulamentá-la, mas essa profissão ela é alguém que exerce a prostituição, queira recolher salários de contribuição, né, pagar o INSS para poder se aposentar no futuro, vai se aposentar perfeitamente, né, nessa condição. Vai ser uma pessoa que é um contribuinte individual e depois de 30, 35 anos de trabalho, obtém uma aposentadoria. Como eu também acho que já disse aqui, o que normalmente essas associações de profissionais do sexo requerem, né, costumam pleitear, é que eles tenham um atendimento preferencial, um tratamento especializado, porque eles falam que é uma profissão muito desgastante, né, que deveria ter uma aposentadoria por um tempo mais curto, alguns outros direitos, né, insalubridade, não sei o que e tal. Mas, assim, a princípio, é uma profissão regulamentada, né, aceita, reconhecida pela legislação brasileira, e isso aí, assim, não deixa de ser um pouco estranho, né? É uma profissão reconhecida, mas se alguém explora o profissional que a exerça, ele está cometendo um crime. Como é que vocês me explicam isso? Imagine, médico. O médico é uma profissão também regulamentada, tem o CBO dele, a Classificação Brasileira de Ocupações, né? Ele pode trabalhar sem nenhum problema. Mas se por acaso alguém contrata um médico, né, paga para ele, ganha parte do produto, do salário dele, ele trabalha para você prestando serviço,
ele pode ser punido? No caso da prostituição, pode. Como é que vocês me explicam isso? Tem sentido uma atividade ilícita, né, ser exercida, mas a exploração dessa atividade ilícita por outrem ser proibida? Professor, eu acho que tem sentido sim. Tipo, acho que estão querendo proteger mesmo a dignidade dos trabalhadores do sexo, né? Porque caso houvesse essa exploração, talvez eles não conseguiriam. Tipo assim, seria muito explorado, sabe? Eles iriam perder o controle, assim. E eu acho que é nesse sentido, assim, de que existe o crime. Mas olha só, será que não poderia, às vezes, uma pessoa, ela vai e monta uma casa, ela contrata lá profissionais do sexo, assina a carteira de trabalho de cada um, vai pagar, ó, tem um salário aqui fixo, mais a percentual do lucro, vocês vão trabalhar, tem regras aqui para serem cumpridas, e isso não seria possível? Eu acho que assim, a lei ela visa proibir mesmo o trabalho ilícito, o trabalho não regulamentado, sabe? Caso não houvesse uma carteira de trabalho, caso houvesse assim uma pessoa que controlasse as prostitutas. E aí, eu acho que com isso teria uma chance de ter maior exploração do profissional. Mas não parece ter problema também, né? De ter assim, uma organização maior do trabalho, até para a classe assim, ser mais reconhecida, né? Sei lá. Nós vamos ver talvez por que isso acontece, mas uma coisa assim que costuma ocorrer é a seguinte: cada vez que uma atividade, né, não que ela também seja ilícita, mas assim, uma atividade meio numa zona cinzenta, né, de fronteiriça, de dúvida, acaba que se ela não é regulamentada, existe, e é proibida, por exemplo, existe uma tendência dessa atividade não cessar e de ser exercida de forma cada vez mais ilícita e sem proteção, né? Imagine você se houvesse uma lei falando assim, ó, hoje, a partir de hoje, é proibido o exercício da prostituição aqui no Brasil. Provavelmente não haveria redução nos casos de pessoas que exercem essa atividade. Elas não teriam como correr para outro tipo de atividade, exercer outra função do dia para a noite. Elas provavelmente continuariam exercendo essa atividade. Isso ia começar a ser exercido não às claras mais, mas de maneira subreptícia, né, de maneira bem clandestina. E o que ia acontecer é que a proteção dessas pessoas diminuiria. Elas talvez não pudessem mais reclamar que foram agredidas, que estão sofrendo ameaças, que estão sendo exploradas, porque elas estão fazendo algo que é ilícito. Então, às vezes, uma regulamentação, e talvez isso valha para drogas também, né? Às vezes, a regulamentação pode ser um caminho melhor do que, tipo assim, a omissão em regulamentar ou a proibição, né? Vai depender realmente, isso aí são opções políticas. Mas aqui, vocês já ouviram falar no paternalismo penal? O que é esse paternalismo? Nós temos, assim, duas medidas, né, de paternalismo, né? Um paternalismo, assim, puro, né, ou também chamado de direto, e um paternalismo impuro ou indireto, né? O que seria esse paternalismo puro? É quando você está querendo proteger, né, uma pessoa desamparada, vulnerável, que não tem uma capacidade, às vezes, de determinação muito plena e que não consentiu com o risco que ele tenha acontecido, né? Mas outra coisa é você tratar adultos como se crianças fossem. Isso é o paternalismo puro, sabe? Você apresenta opções legais para as pessoas que muitas vezes podem contrariar os interesses pessoais. E isso vai contrariar, mas assim, presumindo que essas pessoas não são capazes de tomar as rédeas da sua vida. Então, coisas que eles falam a exemplo disso é, por exemplo, né, o usuário de drogas. Vejam vocês, em tese, o que um usuário de drogas, que crime que ele está cometendo?
vai ser um crime, nós teremos uma aula mais para frente sobre isso, vai ser um crime contra a saúde pública, né? Tráfico de drogas, uso de drogas, é crime contra a saúde pública, ou seja, protege uma coletividade, um número indeterminado de pessoas. Mas eu fico pensando assim, o usuário, ele não está consumindo a droga só para si, quem mais que ele está lesando? Aí você pode até falar, não, mas vai que ele usa droga, fica com um ânimo alterado, pega um carro, vai dirigir e mata alguém. Eu falo, não, isso aí talvez é a mesma coisa que o álcool. E o álcool está liberado, a despeito disso. Antigamente, nós tínhamos na lei de contravenções penais essas duas infrações, mendicância e vadiagem. Mendicância era você não ter meios de prover a vida, não sei o quê, e ficar vivendo de pedir, né, pedindo coisas na rua. Vadiagem era você não também exercer uma profissão, uma atividade profissional, sem tendo condições físicas para isso. Mas a questão era justamente essa. A pessoa quer ficar sem fazer nada. Por que ela tem que ser punida por isso? Ela que vai suportar todos esses riscos dessa opção que ela fez. O direito penal tem que intervir e puni-la por isso? Então, às vezes, esse paternalismo puro tem essa finalidade, né? Você dá uma proteção jurídica para uma pessoa que supostamente vai ser uma vítima, mas que, às vezes, aquilo se confunde com opções pessoais que o indivíduo fez. Existe o paternalismo, por outro lado, impuro, né, ou também indireto. Esses são dois autores, né, que tratam do tema, né, Dworkin e Feinberg. Cada um dá uma denominação distinta. Né? Nesse caso, é o seguinte, existe uma intervenção do direito penal, embora haja, né, o consentimento das partes, tal, existe mais de uma pessoa envolvida na situação. E aí pode ter uma relação, talvez, de exploração, de superioridade, que desequilibra essa balança de relacionamento. No paternalismo puro, não. Parece que o direito penal está protegendo a pessoa dela própria. Já no paternalismo impuro, o que acontece é tipo assim, vamos proteger essa pessoa porque outrem vai explorá-la. Então vamos começar a estabelecer restrições. E aí esses são os exemplos. Uma eutanásia, né, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, isso aí vai ser classificado como, né, um auxílio ao suicídio, às vezes até um homicídio, porque as pessoas presumem, né, o legislador presumiu que uma pessoa não pode voluntariamente decidir acabar com a própria vida, com auxílio de terceiro. O tráfico de drogas, mesma coisa. É proibido o tráfico de drogas porque uma pessoa não pode fornecer substâncias tóxicas para outra, vai acabar causando algum mal para ela, ainda que essa outra pessoa queira. Então, o que a gente consegue perceber, e aí envolve muitos crimes contra a dignidade sexual, é isso. Será que, às vezes, o direito penal não exagera um pouco aqui no nosso país e confere uma proteção que é paternalista? A pessoa poderia exercer uma atividade de exploração sexual, de prostituição, sem nenhum risco pessoal, sem nada, mas, a princípio, isso é proibido, com a justificativa de que eu vou estar tutelando a vítima. Né? A vítima seria, digamos, quase que um incapaz, não poderia decidir fazer suas opções relacionadas à sua vida sexual porque ela seria explorada. O que vocês acham? Tem um pouco de paternalismo nessa regulamentação, no caso da Ana Luísa, por exemplo, ou não? Isso é realmente necessário porque em questões envolvendo a exploração sexual sempre há, né, um excessivo, um excesso de exploração por parte de alguém sobre outro. Ou será que nós deveríamos, né, começar a abdicar dessa tutela penal e falar, não, só quando houver violência, grave ameaça, né, obrigando a pessoa a se prostituir, a exploração sexual, o direito penal tem que intervir. Fora isso, havendo, né, uma decisão, consentimento de todas as partes, não deveria ser papel do direito penal, né, proteger ou fazer qualquer intervenção. O que vocês pensam? Professor, eu fiquei achando que ela, sim, ela foi enganada, sabe?
que ela foi para alguma coisa lá para São Paulo, né, no caso que vocês estão olhando, e ela, assim, foi enganada, ficou uma situação análoga, para mim, análoga à escravidão, porque ela estava com os documentos retidos, uma situação de exploração mesmo, não acho que seja paternalismo, assim, que seja esse paternalismo, assim, mas assim, a proteção desse bem jurídico dela, sabe, da dignidade dela, da liberdade pessoal. Mas, no caso, assim, talvez do rufianismo mesmo, sem pensar nessa situação específica, eu acho que poderia sim ser um paternalismo impuro, porque não veria problemas, igual você estava falando, assim, né, para a regulamentação da profissão. Mas eu não considerei que seria esse o crime do caso, eu achei que seria outro. Tá certo. Acaba que, assim, pessoal, existe essa proteção penal porque acho que o legislador presume que nessa questão de exploração sexual, a tendência, a regra, é que não seja uma coisa assim muito transparente e que só traz benefícios para quem está exercendo a prostituição. Pelo contrário, né? Normalmente, nos casos em, tipo assim, em que há relatos de tráfico de pessoas, né, de exploração sexual, as condições realmente de vida, de trabalho, não são muito boas, não. Normalmente vai ter algum engano, vai ter alguma fraude. No caso aqui, a Ana Luísa coloca, não, eu sou esperta, não vai acontecer nada comigo, vou saber me virar. A outra coisa eu sei por que eu estou fazendo, eu vou lá só por um período curto, é para ganhar dinheiro e tal. Ela parecia senhora da situação. Mas acaba que quando chega lá no local, começam a aparecer coisinhas aí que mudam totalmente esse quadro, né, que foi idealizado. Então, por exemplo, ela chega lá no aeroporto, aprender os documentos dela. Às vezes, sem um documento, ela fica meio, né, com a liberdade restringida, eu estou vinculada aqui a essa casa. Ela quase que não sai, né, do imóvel, fica lá trabalhando o tempo todo, tem que comprar as coisas lá dentro por um preço mais elevado. Eu não sei, no caso da Tainara, tem, né, da questão internacional, tinha um rodízio, né, que ela ia sendo transferida, né, e aqui também, no de São Paulo também, vai sendo transferida de local para poder... Isso não só, né, é mencionado aqui, que é para não criar vínculos com ninguém, mas também até para dificultar, eu acho, fiscalização, alguma coisa nesse sentido, né? Ela teve que quitar uma dívida. Será que, tipo assim, isso envolve uma relação trabalhista lícita? Você contrata um trabalhador, ele sai do seu estado, vai para a sua empresa, aí ele tem que pagar passagem, tem que pagar lá despesas de não sei o quê, tal, tal. Normalmente não é assim. Pela CLT, o empregador que contrata alguém de fora de outro estado, ele tem a obrigação de pagar o transporte, tudo, e não ficar debitando depois isso. Então, assim, começam a surgir coisas que realmente fogem, embora, assim, no problema retratado, né, sejam coisas até aparentemente light, porque eu já vi situações aqui em que há agressões, em que há ameaças, né, que a pessoa trabalha aí sob um intenso constrangimento, a jornada de trabalho é muito excessiva, né, existe uma exploração muito grande, ou seja, você está fazendo um programa, você fica aí, o seu ganho é baixíssimo comparado com o meu, e o que você ganha vai ser destinado aí para pagar seu débito, né? Uma verdadeira servidão por dívida. Então, assim, o que acontece às vezes é isso, né? Às vezes é muito difícil o legislador estabelecer padrões assim nacionais, né, que permitam, né, você regulamentar caso a caso. Então, o que acontece? Ele faz opções. Ele fala, ó, vamos proibir casos de prostituição, vamos proibir rufianismo, vamos proibir favorecimento de prostituição, porque a regra é que isso haja uma exploração. E foi interessante, uma vez eu fui à Argentina, estava lá passando um seminário com os promotores argentinos de justiça, né? E eles falaram o seguinte, a lei lá de tráfico de pessoas, ela não exigia que se comprovasse que houve alguma fraude, algum engano, sabe, um abuso, uso de violência, ameaça contra a vítima. Bastaria comprovar que essa pessoa foi explorada, ainda que com consentimento dela, entendeu? E eles falaram que
houve uma mudança na legislação argentina nesse sentido, e que isso, de certa maneira, facilitou muito a vida deles. Eles pararam de precisar provar em juízo que a pessoa tinha sido vítima de coação, violência, ameaça, de fraude. E ele falou assim, aí era uma prova que sim, era difícil às vezes a gente produzir, mas que na nossa experiência diária, em 95% dos casos, isso acontecia. Né? O explorador utilizava de violência, de fraude, de coação para poder, né, continuar explorando a pessoa. Então, assim, talvez o paternalismo puro, né, ele já não tenha muito mais sentido hoje em dia. Tanto é verdade que a mendicância, a vadiagem, por exemplo, eles já foram revogados da lei de contravenções penais. Eu acho que a questão, né, o uso de drogas, como nós veremos, ele é um crime que não tem previsão de pena privativa de liberdade, ninguém vai para a prisão pela posse de drogas, e o Supremo Tribunal Federal hoje está discutindo se isso aí vai ser um crime ou se eles vão descriminalizar pelo menos o uso da maconha. Agora, esse paternalismo impuro, quando há mais de uma pessoa envolvida, né, quando tem um outro agente que está assim, ajudando, explorando e tal, realmente isso aí ainda persiste em várias legislações, né, e depende do grau de intervenção. Né? Alguns estados acham que o direito penal tem que proteger mais, eles têm mais crimes, então, prevendo isso. Né? Outros acham que tem que proteger menos, e aí a atuação do direito penal é um pouco menor. Vamos avançar aqui. Vamos voltar lá àquela distinção que eu fiz, né, dos crimes de passado, presente e futuro, para entender um pouco melhor ainda o caso da Ana Luísa. Como eu disse na última aula, ó, quando eu falo em passado, eu estou me referindo à redação original do Código Penal de 1940. Quando eu falo em presente, é a partir da lei de 2009, que alterou essa parte da dignidade sexual, e outras modificações que aconteceram. O futuro é o projeto que talvez nunca vire uma lei, mas é o projeto Lei 236 de 2012, né, que tramita no Senado, que traz, né, uma perspectiva de como será o tratamento futuro dos crimes contra a dignidade sexual. Então, vamos lá. Pessoal, lenocínio é uma expressão que eles utilizam assim, não é um crime, entendeu? Ele é a exploração sexual por parte de terceira pessoa. Né? É a expressão que se utiliza para ser o título do nosso capítulo, que é do lenocínio e do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual ou outra forma, para fins de prostituição ou outra forma de exploração sexual. São vários delitos relacionados a eles. Os mais importantes, assim, que eu acho que vale a pena falar, aqui, ó, é o 227, mediação para servir a lascívia de outro, em caso de prostituição e rufianismo. A redação original, né, previa essas três infrações, não mudou muito, né, atualmente, né, ainda persistem esses crimes, e é uma coisa assim, não deixa de ser um pouco curioso. Vejam vocês aqui, ó, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem é um crime. Será que isso não é muito paternalismo, embora envolva dois agentes? Uma pessoa que chega e fala assim, por que você não tem um relacionamento sexual com aquela pessoa, não sei o quê, tal. Você está induzindo a satisfazer a lascívia de outro. A princípio, isso é uma conduta típica. Será que realmente o direito penal deveria se ocupar com isso? Né? A questão acho que ganharia realmente outros contornos. Se a gente pensasse, não, houve fraude, houve engano, é menor de idade, menor de 14 anos, é vulnerável, aí sim, talvez precisasse de uma tutela. Mas entre pessoas capazes, será que seria o caso disso? Né? Caso de prostituição, o que é isso? É quando você mantém, né, um local para um estabelecimento em que vai ocorrer a exploração sexual, né? Com ou sem intuito de lucro. Né? E o rufianismo é quando assim, não tem um estabelecimento, mas uma pessoa, né, ele tira proveito da prostituição, da exploração sexual de outro. Né? Também para se sustentar no todo, em parte e tal, ou para obter diretamente os lucros. Então, assim, houve uma pequena alteração na redação do tipo penal do artigo 229, do passado até hoje, mas, na essência, eles permanecem a mesma coisa. Mais para frente eu vou falar dos detalhes, mais especificamente sobre cada crime.
O projeto de lei do Senado não trata de nenhuma dessas hipóteses, nenhum desses tipos penais. Eles vão simplesmente desaparecer. Então, assim, no futuro, parece que a opção do Código vai ser menos paternalista. Acaba a mediação para se ver a filha de outrem, caso de prostituição e rufianismo. Eles desaparecem do nosso ordenamento jurídico. Talvez seja uma tendência aí que vai mostrar que o direito penal só vai intervir naquelas situações em que lesem a dignidade sexual, mas que haja violência, grave ameaça, fraude, algum elemento nesse sentido. Vamos lá. Tráfico de pessoas. No passado, era uma coisa muito assim de gênero, né? Falava-se em 1940 em tráfico de mulheres. Eles pensavam que apenas mulheres poderiam ser vítimas de tráfico. Então, era uma coisa muito específica. Em 2005, houve uma alteração do Código Penal. Eles transformaram mulheres em pessoas, né? Aí vai abranger homens, mulheres, crianças, todo mundo. E aí eles fizeram também uma divisão do tráfico internacional e do tráfico interno. O tráfico internacional de pessoas é quando a pessoa sai ou tem a intenção de sair das fronteiras do país. Quando a movimentação é no âmbito doméstico, é o tráfico interno. Mas a pena, de qualquer maneira, sempre foi 3 a 8 anos, qualquer que fosse o tipo de crime, internacional ou interno. Houve modificações, né? E aí esse tráfico internacional interno persistiu, mais recentemente, mas com uma variação de pena. Eles começaram a reputar que o tráfico internacional era mais grave, precisava de uma pena um pouco maior, e o interno uma pena de 2 a 6 anos. Isso, gente, foi para se adaptar a convenções internacionais que o Brasil havia aderido. Uma delas é o Protocolo de Palermo. Então, ele tinha que tipificar o crime, não sei o quê, prever o tráfico interno, internacional e tal. Mas o Brasil fez melhor mesmo isso só a partir de 2016, quando introduziu essa figura, o artigo 149-A no Código Penal. Nós temos, né, o trabalho escravo, que é o artigo 149, esse tráfico de pessoas está lá muito próximo. Prevê uma pena de 4 a 8 anos. Se a vítima saiu do Brasil, vai ter um aumento de pena de 1/3. No futuro, nós vamos daqui a pouco falar mais um pouquinho sobre ele. No futuro, o tráfico de pessoas vai se transformar num crime contra a humanidade. Não é mais um crime contra a dignidade sexual, como era no passado. Não vai ser agora um crime contra a liberdade individual, como está atualmente regulamentado. Vai ser um crime contra a humanidade, né? Reconhecido como muito grave. E aí tem a diferenciação. Tráfico interno 3 a 8 anos, internacional 4 a 10. E aí o legislador achou que o mais grave dos tráficos seria para remoção de órgãos. E por isso previu uma pena de 6 a 12 anos. Ok? Favorecimento à prostituição. É uma infração que existia desde 1940, persiste ainda. O verbo típico era o quê? Induzir, atrair a pessoa, impedir que ela abandone a situação de tráfico. Previa uma pena de 2 a 5 anos. Atualmente, no artigo 228, e nós vamos ter também o favorecimento de prostituição de vulneráveis, né? Mas, assim, a diferença foi que não é mais só prostituição, colocou outra forma de exploração sexual, né, para talvez ampliar o foco. Acrescentou mais verbos típicos. Então, além de induzir, atrair, tem o facilitar, né? Tem também o dificultar o abandono, e a pena permaneceu a mesma. No futuro, o que vai acontecer? O crime vai se chamar exploração sexual. E aí, né, o que vai ser a conduta típica? Vai ser obrigar alguém a se prostituir ou dificultar, impedir seu abandono. Ou seja, vai ser um crime em que precisa haver a contrariedade da vítima, o não consentimento. A vítima ela é obrigada ou ela é impedida de abandonar a prostituição. Hoje em dia, não. Então, por exemplo, hoje no caso da Ana Luísa, né, a princípio, a gente podia ter falado, ela foi atraída, facilitou-se, né, o exercício da prostituição por parte dela, mas no futuro não. Ela só seria vítima de um crime se por acaso ela fosse obrigada ou se fosse impedida ou dificultada a sua saída, né? O favorecimento à prostituição só vai persistir no caso de vulnerável, com a pena mais severa. Mas aí a explicação é meio lógica, né? O vulnerável vai ser aquele menor de 12 anos, vai ser a pessoa com deficiência mental,
ela realmente precisa de uma tutela especial do direito, né? Então, por isso, vai ter esse tratamento ainda que persiste apenas para os vulneráveis. Vamos lá para a gente tentar entender um pouco. Diga. Só uma dúvida, mas aí no caso da pessoa, assim, sabe, que está numa situação de fraude, que ela não tem condição de sair, igual os casos mesmo que a gente viu, assim, que a pessoa não tem consciência que ela está sendo explorada, aí não haveria o crime? Pela legislação futura, se não se comprovar que ela foi obrigada a estar lá ou foi impedida, né, não haverá o crime. O que pode acontecer é o seguinte, nessas situações mais sutis, às vezes o obrigar realmente não existe, é difícil de provar, a pessoa começa aquilo voluntariamente, né? Mas depois que ela percebe que ao longo da relação, né, uma relação sucessiva, são vários dias, atos que vão sendo praticados, ela percebe que aquilo não agrada, né, não é da conveniência dela, ela quer sair, e aí tem empecilhos para sair, igual no caso aí, você tem que quitar sua dívida para poder sair. Se você não quitar, não vou permitir que você se libere desse encargo. Eu acho que pode caracterizar o crime, entendeu? No trabalho escravo, o que a gente observa é muito isso, assim, é uma forma, às vezes, sutil. Está lá a pessoa trabalhando, ela não recebeu o salário dela, os documentos estão retidos, ela fica vinculada àquele empregador, e enquanto ela não é paga totalmente ou não recebe os documentos, ela se sente meio que constrangida a trabalhar. Então, também, assim, vai depender muito da posição do intérprete, né, para tentar melhor ajustar aquela situação fática aos tipos penais. Mas que haverá uma tendência de tentar reduzir o âmbito de incidência do tipo penal, e isso vai existir. Vamos lá em frente, pessoal. Aqui, esses são os vários crimes que existem, né, nesse título do Código Penal, que tratam aí dos três agentes, né? Quem explora, o explorado e o beneficiário da exploração. A gente pode distinguir esses crimes entre si da seguinte forma. Quando a gente tem um único beneficiário, né? O agente está explorando outrem para beneficiar uma pessoa certa. Vai ser, talvez, a mediação para satisfazer, para servir a lascívia de outro. O artigo 227. E eu já disse para você, né, eu vejo até com um pouco de ressalvas, né, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outro, será que isso aí é crime? Mas, assim, a lei considera como tal, e acho que a gente pode distinguir, por exemplo, do favorecimento da prostituição, porque, nesse caso, não tem um agente, um beneficiário específico da prostituição, né? Você está favorecendo que a pessoa seja explorada sexualmente, né, que exerça a prostituição, para atender um número diverso de destinatários, né, um número indeterminado. Então, acho que assim, a quantidade e a indeterminação dos beneficiários, né, do serviço sexual vão distinguir o 227 do 228. Qual que é a diferença maior, talvez, do 229 e do 230? No 229, alguém mantém um estabelecimento. E nesse estabelecimento existe a exploração sexual. A lei fala com ou sem intuito de lucro. Não é que, tipo assim, vai ter coisa benevolente, filantrópica, nada disso. É porque, às vezes, gente, provar o lucro num processo vai ser difícil. Cadê os valores recolhidos? Como é que se prova que havia cobrança de valores? Então, não era uma coisa assim, voluntária, gratuita, né? Então, assim, para não dar margem a esse tipo de defesa, falou, pode ter intuito ou não de lucro, vai caracterizar o crime. Então, assim, aquela pessoa que vive da exploração de um estabelecimento onde há exploração sexual, ela comete o crime de caso de prostituição. Agora, se a pessoa vive também da prostituição alheia, mas ela não tem um estabelecimento, vai talvez encaixar aí no rufianismo. Então, quando a gente fala, né, o rufião, cafetão, proxeneta, são nomes que se dão àquelas pessoas que, né, antigamente, ainda hoje isso existe, né? Mas é assim, o que foi assim idealizado é aquele cara que está dando uma proteção para as mulheres que se prostituem e ele ganha, ele recebe o valor por essa proteção, né? Ele arruma encontros, ele arruma pontos onde vai ter o contato sexual, tudo. Ele é, em tese, o responsável por ela, né?
e aí ele vive, né, se sustenta dos lucros que ela obtém na prostituição. Se não há um estabelecimento, caracteriza o rufianismo. Nós tínhamos, gente, né, logo depois do rufianismo, os artigos 231 e 231-A, que era do tráfico interno e tráfico internacional de pessoas. Só que acabou que esses crimes foram revogados. Em 2016, né, passou a vigorar o artigo 149-A, e é ele que agora regula o tráfico de pessoas, não só para fins de exploração sexual. Essa foi a grande mudança. Hoje, o tráfico de pessoas também é para fins de exploração laboral, para casamento forçado, para remoção de órgãos, né, para qualquer tipo de servidão. Então, assim, o Brasil sempre teve criminalização de tráfico de pessoas, mas com a única finalidade de exploração sexual. Somente a partir agora de 2016 que ampliaram-se as finalidades do tráfico. E aí o que aconteceu? O Congresso estava debatendo lá o crime de contrabando de pessoas, né, que na verdade é a proibição de migração ilegal. Né? Qual que é a diferença do tráfico para o contrabando, para a promoção de migração ilegal? No tráfico, normalmente as pessoas são enganadas e exploradas, elas são enviadas de um país para o outro para exploração sexual. Né? No contrabando de pessoas, não. A pessoa contrabandeada, ela tem interesse de sair do país. Né? Ela paga aqueles coiotes, né? Paga aí para ir pelo México, para entrar nos Estados Unidos, para ir para a Europa, não sei o quê. Então, assim, o tráfico de pessoas vai lesar a dignidade sexual, a liberdade da pessoa, a dignidade. A promoção da migração ilegal, o que ela lesa são as regras territoriais, né? As regras de migração alfandegárias, tal, do Estado. Né? Normalmente, inicialmente, tem um acordo entre o coiote, quem promove a migração, e aquele que vai ser migrado. Já no tráfico de pessoas, não. Para caracterizá-lo, precisa ter um dissenso, precisa ter fraude, né? Precisa ter violência, ameaça. Mas o que aconteceu? São figuras que são muito parecidas. Né? Tem estudos, um estudo da ONU que revela o seguinte: muitas pessoas que são inicialmente, né, que são levadas para fora, né, em que se pratica a promoção de imigração ilegal, chegando no destino de origem, elas se tornam vítimas de exploração. Na verdade, vítimas de tráfico, sabe? Se converte quase que num tráfico de pessoas. Então, assim, são figuras típicas muito próximas. Então, eles incluíram isso, o artigo 232, isso aí também foi em 2017, mais recente um pouco, foi incluído nos crimes contra a dignidade sexual. Mas, assim, gente, não tem nada a ver com a dignidade sexual. Seria um crime muito melhor enquadrado em crimes contra a administração pública, por exemplo. Entendeu? Mas eles foram colocados lá, ele foi colocado lá por quê? Pela semelhança que ele tinha com o 231, mas essa semelhança perdeu todo o sentido, porque o 231 foi revogado. Então, hoje, se eu perguntar aqui, ó, qual que é o único crime contra a dignidade sexual que não é contra a dignidade sexual? É o 232. Se vocês lerem lá o tipo penal, promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Não tem nenhuma conotação sexual. Ok? Pessoal, o que pode acontecer, nós vamos ver daqui a pouco, é que várias dessas infrações aí, ou elas vão coexistir, né? Por exemplo, tráfico de pessoas, mais rufianismo, mais tráfico de prostituição, ou vai ser coisas separadas, mas elas podem coexistir, e normalmente é isso que acontece, sabe? Não existe uma absorção de uma pela outra, embora, né, exista a questão da especialidade no enquadramento. Dificilmente, talvez, eu enquadre no 229 e no 230 simultaneamente. Eu acho que é um ou outro. Tem um estabelecimento onde é exercida a prostituição, então é o 229. Não tem, mas a pessoa está explorando a outra, é o 230. Ela está atendendo alguém, satisfazendo a lascívia de outros? Sim, mas é um beneficiário único? Sim, então é o 227. Não, são vários beneficiários. Então, provavelmente, é um favorecimento à prostituição, é o 228. Tráfico de pessoas. Né? Lá no 149, acabou que ficou definido dessa maneira. São 3 elementos que um crime de tráfico precisa. Você precisa de uma ação. No 149A, nós temos 8 tipos de ações,
Começa assim, ó, você recrutando alguém, transportando alguém, acolhendo, abrigando essa pessoa. Tudo isso vai caracterizar o tráfico, se houver algum desse meio envolvido. Utilizou-se de grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Basta um desses meios. Com qual finalidade? Fez tudo isso para remover órgãos, para adoção ilegal, exploração sexual, trabalho escravo, qualquer tipo de servidão. Então, se alguém recruta outrem mediante fraude para exploração do trabalho escravo, comete tráfico de pessoas. Se alguém aloja uma pessoa, né, recebeu ela no país, ou no seu estado, na sua cidade, mediante coação para exploração sexual, também comete o tráfico de pessoas. Cada item precisa de um dos elementos para poder caracterizar o tráfico de pessoas. E assim, como eu disse lá na Argentina, eles dispensaram esse elemento aqui do meio. O meio, grave ameaça, violência, coação, fraude, abuso. Lá, para caracterizar o tráfico, bastam os verbos e a finalidade. Então, o consentimento da vítima... Hoje, no Brasil, pessoal, se houver consentimento, não há tráfico de pessoas. Alguém aceita ser transferido para a Europa para ser explorado sexualmente, para exercer prostituição. Se não houve fraude, abuso, coação, violência ou grave ameaça, não há crime. A questão é, temos que analisar os detalhes do caso para verificar se não houve. No caso da Ana Luísa, será que não houve algum tipo de coação? Será que não houve algum tipo de fraude? Né, o abuso, a retenção do documento dela? Né? Então, vai ser preciso analisar caso a caso. Professor, uma dúvida que eu tenho é relacionada ao cliente, sabe? Ou de uma explorar a pessoa que vai lá e tem relações com a pessoa, ou que compra órgãos, assim. Essa pessoa, ela integra, assim, o concurso de pessoas? Ou não? O que vai acontecer? Acaba que, assim, na exploração sexual, a princípio, não. Aqui no Brasil, não. Em outros países, como Estados Unidos e Inglaterra, eles integram. Lá, por exemplo, quem se vale de serviços, né, de profissionais de sexo comete crime. Aqui no Brasil, como é uma conduta atípica, tanto quem, né, se prostitui quanto quem compra esses produtos, só responde mesmo quem está explorando, quem está traficando. Agora, quando é remoção de órgãos, aí já muda um pouco de figura. Vai responder pelo crime quem, né, toma todas as medidas para poder traficar para remoção de órgão. Também aquele que vai receber o órgão, né, desde que ele não saiba, né, porque às vezes também pode... Normalmente é uma compra, né, ele paga caro por isso, ele sabe sim, tem essa consciência. O que vai acontecer é o seguinte, a vítima, eu acho que ela não pode responder criminalmente por nada, né? Porque, assim, às vezes, lá nos Estados Unidos, houve casos de exploração sexual em que as mulheres envolvidas, elas respondiam criminalmente, juntamente com o traficante, entendeu? Por um crime diverso, pelo crime de exercer prostituição. E aí eles começaram a perceber e falaram assim, peraí, na verdade, elas são vítimas nessa história. Não dá para elas serem agentes também de um delito qualquer. Então, assim, acho que a gente tem que ter essa percepção. A pessoa que foi vítima daquilo, ela é vítima, né? Vamos separar. Agora, aquele que está exercendo atividade e aquele que se beneficiou daquilo, eles normalmente vão responder por isso. Então, aqui, ó, e como que eles vão responder? Às vezes pode responder duplamente. Vejam você, por exemplo, tráfico de pessoas mais exploração sexual. Eu posso agenciar, aliciar, recrutar alguém, transportar, transferir, comprar essa pessoa, posso alojá-la, acolhê-la, mediante, né, violência, grave ameaça, coação, fraude, abuso, para explorar sexualmente. Pronto. Está consumado o crime de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. A pena vai ser aí de 4 a 8 anos de reclusão. Mas imagina que, ó, feito isso, depois começou a efetiva exploração da vítima. Eu já acho que é um concurso material de crimes. Uma coisa é o tráfico, né? O tráfico não depende da exploração efetiva. Basta a intenção de explorar. Mas se a exploração efetivamente acontece posteriormente, pelo traficante ou por terceira pessoa, constitui um novo crime, um crime distinto. Então, acho que a gente tem que separar disso. Uma coisa é o tráfico,
é quase que atos preparatórios, mas que foram criminalizados. Outra coisa é a exploração efetiva. Então, é bastante possível, a nossa jurisprudência é cheia de exemplos nesse sentido. Você trafica uma pessoa e você depois vai responder também pela casa de prostituição, pelo rufianismo, né, por talvez até um favorecimento à prostituição no sentido de impedir, dificultar o abandono, entendeu? Então, assim, é possível coexistir essas duas figuras. Às vezes, pessoal, numa cadeia de tráfico de pessoas, você vai ter lá, sei lá, várias pessoas envolvidas. Uma responsável por recrutar, outra responsável por transportar, um terceiro vai acolher, vai dar abrigo, né? Isso aí, todas essas pessoas respondem pelo tráfico. Se essas pessoas também têm participação na exploração, elas também vão responder pela exploração posterior. Mas se elas não tiverem, somente quem explorar posteriormente é que vai responder por isso. Normalmente, o que é que vai acontecer? Às vezes é um dono, né, de um estabelecimento, ele contrata pessoas, essa cadeia de agentes que vai recrutar profissionais do sexo para ele utilizar no estabelecimento dele. Ele responde pelo tráfico, porque ele contribuiu de alguma maneira para isso, ele deu o start, né, para o recrutamento, e ele também responde posteriormente pela exploração sexual. Agora, o traficante, ele talvez responda só pelo tráfico. Se a exploração é feita por terceiro, cessa a atividade dele. Ok? Então, assim, vocês talvez encontrem, eu me lembro até um artigo que eu li de um delegado de polícia, falando, o crime de exploração posterior absorve o tráfico de pessoas anterior. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que são condutas, assim, totalmente autônomas, né? Elas são bem destacadas no tempo. A nossa jurisprudência toda no sentido de não reconhecer essa absorção. Eles acham que existe um concurso de crimes. Pessoas distintas podem desempenhar essas condutas para mostrar que, como eles são, né, têm sua autonomia, né? E, de certa maneira, é o seguinte, talvez o tráfico não seja um meio necessário para a exploração, né? A exploração ela pode se desenvolver independentemente de uma vítima ter sido traficada, né? Imagine a Luísa, vai que ela não foi traficada, né? A chegada dela até o local foi muito boa, mas ali, naquele momento, ela começou a ser explorada, meio que uma servidão por dívida, retendo documentos, não sei o quê. Vai existir só a exploração sexual. Ok? Vamos avançar para poder concluir. Pessoal, e meio que quase já finalizando, né, algumas coisinhas que precisam ser ditas. Antigamente, quando o Código Penal, né, trouxe aí os crimes contra a dignidade sexual, se houvesse lesão corporal grave, havia um aumento de pena, né, a pena não um aumento de pena, uma qualificadora. A morte, a pena era de 8 a 20 anos. Com a lei dos crimes hediondos, elevaram muito as penas, ou seja, se houvesse morte, né, resultante de um estupro, por exemplo, a pena seria de 12 a 25 anos, é quase que a pena de um homicídio qualificado, né? Hoje em dia, como é que está a situação? Se o crime envolve lesão corporal grave, ou a vítima tem entre 18 e 14 anos, a pena é de 8 a 12 anos. Então, a gente pode fazer uma escadinha, ó. Um estupro comum, pena de 6 a 10 anos. Um estupro de uma vítima entre 18 e 14 anos, 8 a 12 anos. O estupro de vulnerável, 8 a 15 anos. Se houver morte hoje em dia, a pena é de 12 a 30 anos. No futuro, não tem previsão de aumentos de pena, qualificadoras e tal. Parece que o legislador vai considerar que são crimes autônomos. O que acontece? A pessoa que estupre e mate, ela vai responder pelo estupro em concurso material com homicídio. Hoje em dia, parece que a orientação do Código é que, tipo assim, seja quase que um crime, né? É um estupro seguido de morte. Vocês vejam a pena aqui. Isso aqui é a pena do homicídio qualificado, né? Um estupro seguido de morte, acho que tem a mesma gravidade, o mesmo desvalor de um homicídio em que haja uma qualificadora, né? De tortura, de alguma coisa nesse sentido. Então, hoje em dia, o tratamento é de um crime único. É quase que o roubo, igual o latrocínio, roubo seguido de morte. É uma pena única, né? Mas agora, no futuro, isso aqui parece que vai ser alterado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Outra situação, relativamente à questão de tecnologia, né? No passado, isso não existia. Hoje em dia, nós temos duas infrações que merecem. Depois vocês dêem uma olhadinha lá neles. Se tiverem alguma dúvida, me falem. Mas, assim,
constitui crime você registrar sem autorização, né, da pessoa, da vítima, né, questões relacionadas à intimidade dela, né? Então, assim, tá, registro não autorizado da intimidade sexual, né? E um outro tipo de crime previsto, isso aí recentemente, foi 2018, né, que ele foi introduzido, é a divulgação de cena de estupro ou cena de sexo ou pornografia. A pena varia de 1 a 5 anos. Então, assim, você obteve essas, né, essas cenas, está divulgando, né? Seja o de estupro, talvez seja mais raro, mas acontece. Mas cenas, né, íntimas entre as pessoas, isso é mais comum. E existe um aumento de pena para aquele, né, aquele porn revenge, né, a pessoa que está, né, querendo se vingar do parceiro, humilhar o parceiro, que às vezes terminou um relacionamento. Então, ela divulga todas as cenas íntimas. Vai incorrer no artigo 218C um aumento de pena de 1/3 a 2/3. A legislação futura, como ela era um pouco mais antiga do que essas alterações aqui, né, o anteprojeto, como eu falei, é de 2012, não tem nenhum crime aí envolvendo tecnologia. Por isso que eu falo, esse código aí já está nascendo meio desatualizado. Ele talvez precise de um novo exame para poder se atualizar. E, por fim, pessoal, a questão da ação penal. No passado, o que acontecia? Todos os crimes contra a dignidade sexual eram de ação privada. Isso eu acho era muito complicado. Uma vítima de estupro, por exemplo, ela precisava contratar um advogado, o advogado ia oferecer uma queixa-crime, né, iniciar a ação penal e ia conduzir essa ação penal acompanhado lá do Ministério Público. Excepcionalmente, falava o seguinte, ó, se a pessoa for pobre e não tem condição de contratar um advogado, é uma ação condicionada à representação. Ou seja, né, o responsável legal, a vítima, faz a representação para o Ministério Público ou para a polícia, fala que não tem dinheiro, mas que quer processar a pessoa, né, que foi o agente. Então, o Ministério Público assumiria essa ação. Se houvesse abuso de pátrio-poder, né, aquela coisa mais comum, né, um padrasto, um pai, um tio, uma pessoa que cuida da vítima, ela que foi o responsável pelo abuso sexual, a ação era pública incondicionada. O Ministério Público ajuizava a ação e pronto. O que aconteceu? Houve uma mudança em 2015. A regra foi de ação privada para ação pública condicionada à representação. A vítima do estupro, ela bastaria ir na polícia ou lá no Ministério Público falar, ó, fui vítima de estupro, quero que seja processado o fulano. Pronto. O Ministério Público assumiria isso. A exceção que havia era quando eram menores de 18 anos e vulneráveis. Era uma ação pública incondicionada. Nem precisava de representação da vítima. Bastava o Ministério Público tomar ciência do fato que ele já, de ofício, podia ajuizar a ação. Em 2018, houve mais uma mudança, transformou a ação pública em incondicionada. É a mesma regra que vai ter no futuro. E aí eu meio que pergunto a você, será que essa é a melhor opção? O que vai acontecer? Hoje, pessoal, em se tratando de uma ação pública incondicionada, acaba que, nesse caso, independe da vontade da vítima promover ou não a ação penal. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento. Então, pessoal, independe da vontade da vítima dar início ou não à ação penal. Eu acho isso aí, por um lado, um pouco ruim, entendeu? Imagine assim, existem muitas vítimas que assim, elas já passaram pelo constrangimento do crime, elas vão ter talvez um segundo processo de vitimização, né, de ter que ir lá submeter exame pericial, testemunho, enfrentar novamente o acusado e tal. Às vezes elas preferem não divulgar, querem esquecer aquilo, entendeu? Deixa, vou engolir isso aqui, não conto para ninguém e seguir a vida. Hoje em dia essa opção não existe mais. Hoje, se a polícia ou o Ministério Público tomou consciência de que existe um crime contra a dignidade sexual que foi praticado, eles têm que agir de ofício. Então, talvez, eu acho que a melhor regulamentação é que falava que era uma ação pública condicionada à representação. Por quê? Porque aí bastaria a vítima ela manifestar interesse que o processo teria curso. Ela não gastaria contratando advogado, como é na ação privada, e ela também teria o Ministério Público cuidando dos interesses dela. Eu acho que essa mudança na legislação, pessoal, ocorreu, sabe por quê?
por causa do caso do João de Deus. Como no caso do João de Deus, né, muitos crimes eram condicionados à representação na época, né, na legislação em vigor, as vítimas tinham 6 meses para poder promover a ação penal. Né, para fazer a representação. Como elas deixaram passar esse prazo, todos os crimes decaíram. Houve a decadência do direito de representação. E nada poderia ser feito contra o João de Deus. Então, para acabar com isso, o que eles fizeram? Vão transformar tudo em ação incondicionada. Então, o prazo que vai ter não é de 6 meses para a representação, é o prazo de prescrição. A prescrição num crime de estupro aí, no prazo mínimo, vai ser de 12 anos. Então, tem um prazo maior para poder tomar providências contra o agente. Eu acho que esse foi o fundamento básico para ocorrer essa mudança na legislação. Mas não sei se foi a melhor mudança aí para... Hoje em dia, uma vítima de estupro ela vai ter que ocultar, esconder o caso para que não seja processado caso ela não tenha interesse. Porque se vier, né, ao conhecimento das autoridades, isso aí vai de ofício. Vocês têm alguma opinião a respeito? O que vocês acham? Foi boa essa mudança? Não foi? Professor, eu acho que não é muito positivo por conta dessa revitimização. E como o processo ele demora muito tempo, talvez a vítima, no momento que ela denuncia, ela quer realmente o processo penal, mas depois ela pode não querer. Então, eu acho que ela tinha que ter assim, um pouco mais de voz para a instauração da ação. Tainara, você falou uma coisa certa. Processo criminal aqui no Brasil, a regra é demorar anos, para não dizer décadas. Então, realmente, assim, é uma coisa muito, assim, deve ser frustrante para uma vítima passar por uma situação como essa. Sabe, esperando, tipo assim, tendo ainda que tenha provas convincentes, que tenha tudo, até o negócio dar um resultado, né? Transitar em julgado para poder executar a eventual pena, tudo, é uma via crucis, né? São anos de espera que realmente isso aí é um desestímulo a que as vítimas procurem a justiça. Pessoal, então, se não tiver nenhuma dúvida, o tema de hoje era basicamente esse, né? Os crimes, né, que estão relacionados aos 3 participantes, né? O agente que explora, a vítima que é explorada e um beneficiário, né, do serviço, da exploração, não digo nem serviço, né, da exploração sexual. Né? Nós vamos, na próxima aula, segunda-feira, eu vou colocar um outro caso, vai ser, acho que, o do João de Deus, né? São vídeos com alguns depoimentos, são várias situações. Eu queria que vocês analisassem assim, cada uma delas, assistissem aos vídeos, procurassem responder as perguntas. Nós vamos rever um pouquinho aquela matéria de concurso material de crimes, concurso formal, crime continuado e tal, para poder debater casos, né, que estava em voga aí até muito pouco tempo, né? Ele ainda está sendo processado. Infelizmente, a gente não consegue muitas informações sobre o caso, porque, não sei se eu mencionei, né? Em tese, todos os processos que envolvem crimes contra a dignidade sexual, eles tramitam em segredo de justiça. Então, não pode ter divulgação nenhuma, você não vai encontrar na internet cópia de denúncia, de sentença, nada disso, porque tudo está restrito às partes, né, que participam do processo. Mas, de qualquer maneira, né, nós vamos aí analisar, dentro do possível, essas situações. Maria Amaral, Tainara estão com a mão levantada. Oi, professor, eu tenho uma dúvida, porque Sim. O senhor comentou que, assim, o Ministério Público pode, de ofício, investigar hoje uma vítima, sei lá, menor de 14 anos, porque seria uma ação pública incondicionada. Mas eu fiquei pensando, para a pessoa ser acusada, tem que ter pelo menos a prova da materialidade. E se a vítima ela não falou nada, por exemplo, como que eles iam pegar a prova? Só se fosse um vídeo, alguma coisa assim? Porque eu fiquei com essa dúvida. Como que teria essa prova da materialidade se a vítima não prestou queixa? Não. Isso é uma coisa realmente assim, essencial. Se a vítima não tem interesse no processo, vai aumentar em muito a dificuldade de produzir prova. Né? Mas eu falo assim, imagine uma outra situação em que a pessoa foi encontrada desacordada, né, no local, foi resgatada e
foi visto que ela foi vítima de violência sexual, foram feitos exames e tal. A princípio, o Ministério Público hoje e a polícia, eles podem investigar e oferecer denúncia sem nenhum problema. No passado, né, apesar de ter detectado toda essa situação, a vítima ainda teria que autorizar o início da investigação, o início do processo, né? Mas, realmente, na maioria dos casos, o que acontece? São crimes, igual eu trouxe lá os dados, né? 70% a 60% dos casos são feitos entre conhecidos, dentro de casa, né? Num ambiente mais familiar. Então, assim, se a vítima não leva isso para ser divulgado, dificilmente vai se conseguir provar alguma coisa. E já é da natureza dos crimes contra a dignidade, né, Maria? Porque, para você ver, o índice de notificação é muito baixo, né? Parece que só 10% dos casos, pela pesquisa, o levantamento feito, mostram isso. Então, assim, já não se notifica normalmente. E se a vítima realmente não quer notificar, é porque às vezes ela está desprotegida, né? Imagina, é o padrasto, é o pai que está fazendo isso. Como é que ela vai tomar iniciativa? Às vezes é um menor, é uma criança, é muito difícil. Mas, assim, em sendo maior de idade, realmente, se ela não contribui para a persecução penal, vai dificultar o trabalho da polícia e do Ministério Público. Tá bom, obrigada, professor. Não, eu também acho que é ruim ser incondicionado, porque às vezes a pessoa é dependente da pessoa que está explorando e tudo. Mas eu só queria ter entendido mesmo essa questão da materialidade, mas eu entendi agora. Obrigada. E outra coisa, a questão da materialidade também, nossa, nesses crimes contra a dignidade sexual é difícil, viu? Não fiquem achando que nós estamos no nível dos Estados Unidos e que, tipo assim, tá lá, fez exame, recolheu o sêmen, bateu DNA, não sei o quê. Nós, por exemplo, nós não temos um banco de DNA no Brasil, assim, né, de uso pela polícia. Então, não adianta nada, assim, você encontrar um DNA, tentar fazer comparações com o outro, porque isso aí não existe. Outra coisa, foi feito um estudo, eu lembro, acho que em Curitiba, mostrando que acho que era menos de 30% dos crimes contra a dignidade sexual que deixavam vestígios. Então, assim, além de nem todos deixar vestígios que podem ser, né, coletados, tudo, ainda precisa realizar, né, exames periciais sobre esses vestígios para tentar identificar, começar a investigar alguém. Então, assim, é ainda uma prova muito precária que existe aqui no Brasil, e isso é um dos motivos que a palavra da vítima tem um valor muito importante. Já que não dá para contar muito com a ciência, não dá para contar muito com perícia, tal, tem que confiar na palavra da vítima. Não tem testemunha nenhuma. Então, essa que é o grande fundamento da relevância da palavra da vítima. Tainara, tem alguma pergunta? Professor. Diga, Maria. Rapidinho, tem um filme interessante que, se o senhor quiser ver, fala sobre essa questão dos Estados Unidos e estupro lá, chama The Hunting Ground. E ele fala, na verdade, universidades, né? Eu acho que todo mundo podia assistir. Não, só que é um documentário muito bom, tem na Netflix, né, pelo menos tinha, e mostra assim, como é que o tratamento, né, do estupro lá nas universidades era tão assim, relegado, né? Tratavam de uma maneira assim, não davam valor à preocupação, à atenção que precisaria ter. E aí vale a pena assistir esse filme. E aí foi interessante o seguinte: no final do documentário, não é spoiler não, gente, mas é só um dado estatístico. Eu não sei se é muito confiável ou não, mas isso foi mencionado. Falou que das acusações de estupro feitas pelas universitárias, 5% eram falsas. Então, assim, existem acusações falsas, mas, assim, a esmagadora maioria são acusações que têm um fundo de verdade. Tainara, tem alguma pergunta, alguma questão? Professor, eu tenho. Primeiro, eu queria só, porque eu meio que perdi. Qual que você acha que são os crimes do caso da Ana Luísa? E segundo, eu queria perguntar, porque no caso que eu li, eu entendi que a agência não tinha nenhum contato com o Brasil. Então, eu, assim, pelo que eu lembro de Penal 1, né, não teria como ter essa ação aqui no Brasil. A gente não poderia fazer nada, porque não teve... Eu entendi que a menina que procurou pessoas na internet, assim, tem ninguém aqui no Brasil agenciou ela. Então, como seria nesse caso, assim, o processamento desse crime, pensando que ela buscou uma agência e ela foi traficada por pessoas só lá da Espanha? Tá. Bom, pessoal, faltou a parte mais importante, né, a conclusão. Mas aqui, ó, e isso também é minha opinião, né? Foi eu que...
Outra coisa, esse caso, pessoal, tem um banco de casos da faculdade da FGV, eles têm uma parte lá de tráfico de pessoas com diversos casos. Eu selecionei esse, né, eu não havia falado, esqueci, fiz algumas adaptações para poder trazer isso. Então, assim, eu penso o seguinte, então o caso não é da minha autoria, mas a solução que eu acredito é que, assim, se o crime foi cometido em data recente, tudo, com a legislação em vigor, eu acho que houve um tráfico de pessoas, porque houve, né, o recrutamento, não digo o recrutamento, esse agenciamento, né, houve o transporte, o dono do estabelecimento é que pagou pela passagem dela, tudo tal, e o fim era de exploração sexual. E eu acho o seguinte, considerando a forma como a exploração sexual era desempenhada, né, em que ela não tinha que ficar tendo um rodízio, com documentos retidos, ela tinha que comprar coisas lá dele, ela estava devendo, a gente não sabia como é que foi calculada essa dívida do pagamento da passagem e tudo mais. Eu acho que houve uma certa fraude nisso. Então, está caracterizado o tráfico de pessoas. E como houve a exploração sexual posterior ao tráfico, eu acho que caracterizaria também a casa de prostituição. Então, assim, eu acho que no caso do Brasil, para ficar mais simples, né, o caso brasileiro aqui, né, você leu o da Espanha, seria isso, o Jango que recebeu ela lá no aeroporto, pegou os documentos dela e conduziu ela para o estabelecimento. Eu, sinceramente, nem sei se ele deveria ser denunciado alguma coisa, acho que a conduta dele foi ínfima, entendeu? Não teria uma relevância penal para isso. A moça, tem uma moça, né, que era responsável lá por manter a casa de prostituição, eu acho que ela responderia por manter a casa de prostituição, mas o proprietário lá, que desde o início estava trazendo ela, que era de Manaus para São Paulo, eu acho que ele também responde pelo tráfico. Agora, considerando que é um caso internacional, né, que ela foi para a Espanha, o que vai acontecer? Nós temos que ver a legislação espanhola, se lá essas condutas são crimes, se forem, eles têm que ser processados lá na Espanha. Se por acaso eles não forem processados na Espanha, o que vai acontecer? Eles podem ser processados aqui no Brasil. Por quê? Porque lá eles praticaram um crime que o Brasil e a Espanha se obrigaram a reprimir por força de tratados internacionais. Então, assim, é um crime internacional, né? Brasil e Espanha assinaram o protocolo de Palermo. Então, eles têm a obrigação de reprimir. Então, se não for punido na Espanha, pode ser punido aqui no Brasil. Mas aí nós temos que olhar o artigo 7º do Código Penal. E lá trata do princípio da extraterritorialidade penal. De acordo com esse princípio, o que vai acontecer? A pessoa, como uma regra básica, para ser processada no Brasil, primeira coisa, ela tem que ingressar no Brasil. Então, se o espanhol ficou lá na Espanha, ele nunca vai ser processado aqui no Brasil. Uma vez que ele ingressou, por isso que se pede a extradição. A extradição é para isso, é para fazer a pessoa ingressar no Brasil para poder ser processada. Eu não sei se a Espanha vai conceder a extradição do nacional dela, não sei. Tem que ver a legislação espanhola. Mas uma vez que ingressa, aí tem que ver. Ele já foi punido na Espanha, ele já cumpriu pena lá, esse crime também é um crime na Espanha. Se reunir todas essas condições previstas no artigo 7º, ele vai poder ser julgado aqui no Brasil. Caso contrário, não. Deu para esclarecer ou mais alguma dúvida? Não, ficou bem claro, professor. Isso me lembrou muito aquela novela da Globo, teve uma novela que tratou de tráfico internacional de pessoas, foi bem bacana. E esse que é o grande problema, gente. As quadrilhas, né, internacionais, elas não têm limites fronteiriços. A jurisdição tem. Então, a jurisdição, o enfrentamento que o Estado faz é muito mais dificultado, né? Porque, assim, não dá para o Brasil chegar, mandar a Polícia Federal lá na Espanha, prender a pessoa, cumprir o mandado de prisão e trazer aqui para o Brasil. Né? Não dá para a Justiça Federal instalar um tribunal ad hoc lá na Espanha, chegou, nós vamos julgar esse caso exclusivamente aqui, não. Nós temos soberanias aí que têm que ser respeitadas. O crime não, o crime já não tem essa soberania, não. Ele anda pelo mundo todo sem limites. E aí é a dificuldade que nós temos, e por isso que cada vez mais os países ficam aí trabalhando com cooperação internacional, estabelecendo meios de facilitação de comunicações, de cumprimento de ordens e tal. Nesse aspecto, a União Europeia está muito avançada. Eles têm mandados lá de prisão, de detenção, tipo assim, europeus, entendeu? Um juiz de Portugal mandou prender uma pessoa, você pode cumprir o mandado de prisão lá na Alemanha. Aqui no Brasil, para isso acontecer, e depende de carta rogatória, de pedido para autoridade estrangeira, não sei o que e tal, é muito mais complicado. Ok?
Pessoal, então, ó, se não houver mais nenhuma dúvida, agradeço a participação de todos, vou disponibilizar, né, a aula lá no YouTube, e na segunda-feira nós nos reencontramos, né? Peço a vocês, então, eu já vou disponibilizar hoje mesmo, dê uma olhadinha lá no caso do João de Deus, nos vídeos, nos depoimentos, são, assim, depoimentos, né, meio fortes, contundentes, mas é interessante conhecer, né, um pouco de coisas próximas e reais que acontecem e relacionadas à matéria do nosso estudo. Tá bom? Um abraço a todos e até semana que vem. Obrigada, professor. Tchau. Até logo.